E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos novamente ao canal Matemática Nem Concursos e hoje nós vamos trabalhar com questão de raciocínio lógico quantitativo, tá bom? Bom, sem mais conversas, vamos começar a atacar aqui os nossos problemas. O primeiro deles diz o seguinte: considerando a seguinte sequência de números naturais, 7, 2, 9, 11, o sexto elemento dessa sequência é 27, 28, 29, 30 ou 31. Bom, olha só o que é que nós notamos aqui nesse problema que é muito interessante. Nós notamos que o primeiro elemento ele é dado pela diferença entre o terceiro e o segundo, ou seja, nós sempre vamos analisar um número a partir dos dois consequentes. Então vamos lá. O 7 ele é oriundo da diferença do terceiro com o segundo. Então 9 menos 2, 7. Da mesma forma, o 2 ele é uma consequência da diferença dos seus dois consequentes, ou seja, do 11 e do 9. Então 11 menos 9, 2. Então se a gente seguir essa lógica, pegando a diferença dos dois consequentes, qual é o número que quando nós subtraímos 11 dá 9? Bom, aquele número que quando você subtrai 11 vai dar 9 é o 20. Então o número 20 aqui, 20 menos 11 vai dar 9. Só que eu não quero o quinto elemento, eu quero o sexto. É isso que a questão pede, o sexto elemento. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual é o número agora que eu vou descobrir aqui, que eu não sei ainda, que eu vou colocar aqui x. X menos 20 tem que dar 11. Então, qual é o número? Quando eu tiro 20 unidades, me dá 11. 31. Então, 31 menos 20 vai dar 11. Item E. Questão bem bacana de raciocínio lógico. Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte: Gabriela comprou um novo carro que pode ser abastecido tanto com gasolina, álcool ou com os dois. Ela é flex no caso, né? Sabe-se que Gabriela abastece sempre uma vez por semana. Tudo bem. Quando abastece, o que acontece? Que abastece apenas com gasolina um terço das vezes, somente com álcool metade das vezes e com uma mistura dos dois um sexto das vezes. A probabilidade de ela ter abastecido com alguma quantidade de álcool hoje, né, é de quanto? 2 terços? 1 14avos? 1 meio? 1 7avos ou 2 21avos? Bom, olha só. As informações que nós temos é: quando ela abastece apenas com gasolina, é 1 terço das vezes. Então, 1 terço das vezes gasolina. Somente com álcool, quando é somente com álcool, metade das vezes. Então, eu vou colocar aqui 1 meio, metade, né? Então, apenas álcool. E com uma mistura dos dois, 1 sexto das vezes. Então, 1 sexto, nós temos álcool e gasolina. Para que nós analisemos a questão de uma maneira mais prática na probabilidade, é necessário que nós tenhamos o mesmo denominador. E é fácil de fazer isso, porque nós temos aqui números que vão me dar um denominador comum. Aqui já tem 1 sexto. Como é que eu faço para escrever 1 meio no denominador? Vai ficar de forma equivalente com o denominador 6. É só colocar 3 sextos. E aqui basta que eu coloque 2 sextos. Então, olha só. Ela abastece com gasolina 2 sextos das vezes. Com álcool, 3 sextos das vezes. E uma mistura dos dois, 1 sexto das vezes. A pergunta é: a probabilidade de ela estar abastecida com alguma quantidade de álcool, ou seja, eu descarto essa possibilidade apenas com gasolina, porque na verdade a pergunta é a probabilidade de ter algum álcool. Então vai ser dessa alternativa e dessa. Ou seja, das 6 possibilidades, eu tenho 3 quando tem apenas álcool, mais uma quando é álcool e gasolina. Então 4 sextos
Ou se nós fizermos aqui uma simplificação, dividindo todo mundo por 2, já que são números pares, né? Então fica 2 terços, que é o item A. Questão bem interessante. Aqui sempre, e a dica que eu dou para quando se trabalha com probabilidade, é que se define exatamente quem é o conjunto universo. Nosso conjunto universo aqui, levando em consideração as informações, é o 6, né? Tem 6 elementos no caso, esse conjunto universo. Então, por isso que foi necessário que nós colocássemos todas essas frações com o mesmo denominador comum, tá bom? Para que ficasse mais fácil de enxergar exatamente essa probabilidade, tá bom? Bom, próxima questão. Em uma pesquisa com 50 empresas do ramo náutico, descobriu-se que todas elas usam no máximo 2 fornecedores de combustível. Dentre as 50 empresas, verificou-se que 15 usam fornecedor A, 25 usam o B e 18 usam o C. A quantidade de empresas que usa exatamente 2 fornecedores é... Bom, o que se sabe é que nós temos 3 fornecedores, né? A, B e C. Então eu vou colocar aqui com o diagrama de Venn esses 3 fornecedores. A, B e C. Uma coisa se sabe. Acontece de essas empresas usarem no máximo 2 fornecedores. É isso que a questão está me dizendo aqui, né? Então, no máximo 2 fornecedores. Consequentemente, nenhuma delas usam 3 fornecedores. Então, a interseção dos 3 ABC aqui, ela é vazia, certo? Então, acontece das empresas usarem apenas um fornecedor, no máximo 2. O que se pede é a quantidade de empresas que usam exatamente 2 tipos de fornecedores. Ou somente A e B, ou somente A e C, ou B e C, né? Juntando todas essas possibilidades. Bom, olha só, como é que a gente vai fazer essa conta? A gente vai trabalhar em cima da cardinalidade, né, dos elementos, no caso dos conjuntos, respeitando o fato de serem 3 conjuntos. Então, como é que vai ficar? Cardinalidade da união de A, B e C é nada mais do que quantidade de elementos de A mais quantidade de elementos de B, de quantas empresas usam o fornecedor B, no caso, mais quantas empresas usam o fornecedor C, menos aí as interseções 2 a 2. Então, quantidade de elementos de A inter B, menos quantidade de elementos, ou de empresas, que usam o fornecedor A e C, menos as que usam B e C. E eu ainda colocaria a soma, né, mais a da interseção dos 3 fornecedores, que nesse caso vai nos dar 0, né? Pelo fato de que nenhuma dessas empresas usa os 3 fornecedores automaticamente, ao mesmo tempo. Então isso aqui é 0, essa parcela. Então vamos lá. Eu sei que a união dos 3 fornecedores vai me dar o número de empresas, que no caso são 50. Isso a gente já sabe. Quantidade de empresas que usa o fornecedor A, aqui está me dizendo, 15. Quantidade de empresas que usa o fornecedor B, 25. Quantidade de empresas que usam o fornecedor C, 18. Menos tudo isso aqui, que eu vou colocar dentro de uma parcela. Então, menos quantidade de empresas que usam os fornecedores A e B, mais A e C, mais B e C. Coloquei dentro de parênteses, justamente para deixar bem claro que nós estamos agora com todo o somatório da quantidade de empresas que utilizam exatamente 2 fornecedores. É exatamente isso aqui que vai ser a nossa resposta, tá bom? Tudo isso aqui. Como é que eu vou descobrir? Colocando toda essa parcela para o lado direito, para ficar bem claro, e os 50 para o lado esquerdo, né? E os 50 para o lado direito. Então vai ficar como? Fica... Eu vou chamar até isso aqui de x, tá? Para não ficar tão grande. Tá? Esse somatório eu vou chamar de x. E é menos x, né? Ó. Então só repetindo, 50, 15, mais 25, 40, 40 mais 18, 58, menos x. X é exatamente o somatório, tá? A soma dessas parcelas. Menos x vem para o lado esquerdo. Então fica 58 menos 50.
me dá 8. São exatamente 8 empresas que têm exatamente 2 fornecedores, tá bom? Nesse caso, item C. Tá? É uma questão bem interessante de teoria dos conjuntos. Próxima questão. Considere um conjunto A com 19 elementos e um conjunto Z com 23 elementos. O menor número de elementos da união desses dois conjuntos é... O que é união? União, na verdade, pessoal, quando se fala união de conjuntos, é um novo conjunto que é formado pela junção, né, pela agregação desses elementos. Na pior das hipóteses, nós teríamos conjuntos completamente separados, tá? Ó, disjuntos, como a gente fala, tá? Que não se tocam em forma alguma, não tem elementos em comum. Então seria os 19 elementos de A com os 23 de Z. Isso aqui me daria 33 mais 9, 42. Seriam 42 elementos. Mas isso é na pior das hipóteses, quando não tem nenhum elemento em comum. Existem uns casos quando você tem algum elemento em comum, né, também de A com Z, um ou outro elemento aqui, que aí eu não repetiria na soma, né? Esse elemento aqui, por ser em comum, na união eu vou ter uma quantidade menor do que se eu estivesse somando apenas os elementos de A com Z. A menor possibilidade acontece quando você tem todos os elementos do menor conjunto, que tem a menor quantidade de elementos, né, já dentro do conjunto maior, que é esse caso aqui, ó. Z sendo o maior conjunto, até porque ele tem mais elementos, e o A aqui dentro do Z, ou seja, o A contido em Z. O que acontece? É quando você tem todos os 19 elementos de A também como elementos do Z. Exemplo, A como se fosse um bairro e Z o município que contém esse bairro. Então todos os habitantes do bairro A são também habitantes desse município Z. Ou seja, aqui nós temos no máximo, ou melhor, desculpa, no mínimo, né, o menor número possível, 23. Por quê? Porque são os 19 já elementos do conjunto A, com os outros 4 elementos que não são do conjunto A, para completar os 23 elementos do conjunto maior Z. Então, a menor possibilidade de se ter, né, o menor número de elementos da união de A com Z é exatamente o 23. Item C. Questão bem interessante. Considere a seguinte proposição: Roberto é químico ou Maria não é engenheira. A negação da proposição é representada por qual desses itens? Bom, olha só. A nossa proposição é uma proposição composta. Ela é formada por duas proposições simples. A primeira é Roberto é químico e a outra é Maria não é engenheira. E essas proposições simples, elas são ligadas por um conectivo, aqui dado por uma disjunção que é o ou. Como eu quero a negação, o que acontece? Eu vou chamar Roberto é químico da letra P e Maria não é engenheira da letra Q. Olha só, eu posso representar essa proposição composta como P ou Q. Tá? O que eu quero, na verdade, é a negação dela. Como é que eu faço para negar essa proposição? Basicamente, quando eu faço a negação, eu troco uma disjunção por uma conjunção, tá? Esse símbolo aqui, deixa eu até melhorar ele. A conjunção é dada por essa forma, que representa a letra E, pode ser também a letra mas, tá bom? Se não aparecer entre os itens. E ao mesmo tempo, quando você nega uma disjunção, você vai negar também cada uma das proposições simples. Então você vai ter a negação de P e a negação de Q. Como é que ficaria? Então, no final, o que é negar P? Se o P estava dizendo que Roberto é químico, a negação é o quê? Roberto não é químico. Não químico. E se o Q estava me dizendo que a Maria não é engenheira, qual é a negação de ela não ser engenheira? Ela ser engenheira. E é engenheira. Vou colocar aqui. É engenheira. Deixa
Deixa eu consertar aqui a frase. Engenheira. Então, qual é o item que diz que Roberto não é químico e Maria é engenheira? Letra C. Esse item é o que representa a negação da proposição. Bom, próxima questão. Em uma sala de aula, há no máximo, no total, 60 estudantes. Sabe-se que há 14 alunos a mais que alunas, ou seja, 14 meninos a mais do que meninas. Dessa forma, a proporção que representa a quantidade de alunas em relação ao número total de estudantes, né? Bom, uma coisa é certa, em relação ao total de estudantes, então em relação a 60, né? Já que são... Eu só tenho que descobrir aqui em cima quantas meninas são. Vamos descobrir isso agora. Eu não sei ainda, tá? Uma coisa é certa, nós temos 14 alunos, homens a mais do que meninas. Então o que acontece? Se eu pegar a quantidade de meninas, ó, X é quantidade de meninas. O que é que nós sabemos pela questão? Que a quantidade de meninas mais a quantidade de meninos, que é X mais 14, que é isso que está me dizendo na questão, vai me dar 60. Ou seja, 2x mais 14 é 60. 2x é igual a 46. Por quê? Porque fica 60 menos 14, né? Então 2x é igual a 46. O que significa que x é igual a 46 dividido por 2, que me dá 23. Então 23 é o número de meninas. Se eu quero exatamente a proporção, ou seja, uma fração que representa a quantidade de alunas em relação ao total de estudantes, é 23 sobre 60. Tá bom? Item D de dado. Bem legalzinho também essa questão. Bom, por fim, esse problema. 2 amigos de infância, Pedro e Joana, foram almoçar em um restaurante com suas famílias. Pedro foi ao almoço com esposa e 3 filhos. Bom? Já Joana foi com o marido e um filho. Sabendo que o valor total da conta foi de R$300 e que a conta foi dividida proporcionalmente ao número de pessoas de cada família, o valor pago pela família de Joana foi de quanto? Bom, olha só. É aquela história. É a proporção pelo fato de que quem está pagando a conta é Pedro e Joana. Só que Pedro, nesse caso, vai pagar mais do que Joana, porque Pedro tem mais pessoas na sua família. Pedro, esposa e 3 filhos são 5 pessoas. Joana, nesse caso, só são 3 pessoas. Joana, a família de Joana, Joana, marido e filho. Então, ao todo são 8 pessoas. Que é o nosso 100%, tá? Se 8 pessoas corresponde a 100, quanto corresponde, nesse caso, especificamente, a família de Joana? É Joana, marido e filho, 3 pessoas, né? Vamos saber agora. X. Então fica 8x igual a 300, né? Porque nós estamos fazendo uma regra de 3. Então x vai ser igual a 300 dividido por 8. Que nesse caso vai dar 37,5. Ou seja, isso aqui é o percentual que Joana vai pagar da conta. Tá bom? Ela não vai pagar mais do que isso. Tá bom? Nesse caso especificamente, como a conta deu R$300, o que Joana vai fazer é pagar apenas 37% disso. Ou seja, vezes 37,5%. Corto 0, 0, 0, 0. 3 vezes 37,5 vai me dar 112,5 ou R$112,50. Item B de bola. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas questões de raciocínio lógico quantitativo, tá? Não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá?
se inscrever no canal e também espere pelos próximos vídeos. Grande abraço e até a próxima. Gostou do vídeo? Não esquece de dar o like, confere se você está inscrito, comenta aqui embaixo e não deixe de ver os próximos vídeos.